Vocês estão me ouvindo agora? Sim! Bom, eu vou só finalizar então. Pode, Tá. Gil? Pode Então, seguir. só para tomar cuidado em como passar essa informação, né? Porque a gente não pode simplesmente jogar informação nesse colaborador e sair exigindo que ele faça tudo certinho e correto, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte de ter esse cuidado, porque é um momento muito delicado, a gente vai ter muitos desafios, a gente tem que ter a certeza de que o colaborador vai estar envolvido e de que se a gente precisar se ausentar, sair para resolver alguma coisa, o colaborador vai saber exatamente o que fazer, como agir, porque a gente não quer perder cliente e muito pelo contrário. Então, é extremamente, como a Gil falou, importante, né? Quando a gente fala como o tema, né, desse webinar, como envolver o colaborador, parece uma coisa, às vezes, no primeiro momento simples, mas quando a gente começa a pensar um pouco mais a fundo, é algo bem complicado, porque é um momento bem difícil. Então, são essas minhas percepções, e eu já falei bastante. Vou dar a chance para a Camila. Vamos lá, Cá. Não tá dando para ouvir. Isso, tá com eco. Não tá dando para ouvir. Será que se você mudar de lugar... Ah, tá bom. Ainda tá um pouquinho. Será que se você mudar de... Se abaixou... Ai, que pena. Tenta sair e entrar de novo. Tá. Tenta sair e entrar de novo, desculpa. Não. Pessoal, eu queria seguir com uma segunda questão que eu tenho aqui para elas. Peço desculpas aí pelas questões técnicas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que foi a reação da sua equipe, assim, em relação a todas as regras que vão ser necessárias? E essa situação, né, de tipo, como que você vai lidar com o cliente? Né, a gente estava, não sei se você chegou a ler uma reportagem sobre um barista da Starbucks que se recusou a atender uma cliente que queria ser atendida sem máscara, né? Uhum. E aí, assim, como a gente explica para a equipe o que fazer nesses casos, né? Enfim, como a equipe lidou com essa situação, assim? O que a sua equipe disse? Você sentiu eles ansiosos? Ou você acha que não, que a galera tá achando que vai ser super tranquilo? Uhum. Eu acho que, assim, a gente vai ter aquela coisa, né? A gente vai colher muitos os frutos que a gente plantou, eu acho, sobre relacionado a tudo. Tudo que a gente fez nesses meses em casa, sem abrir a loja, a gente vai ter o reflexo disso agora, isso inclui a questão de colaborador. No nosso caso, desde o começo, a gente tomou muito cuidado com toda essa questão de preservação da vida, da saúde das pessoas, né? Então, a gente deixou nossos funcionários, eles estão em casa, né, até hoje,
E a gente conversou muito sobre isso. E eu tenho muitos dilemas, na verdade, sobre isso até hoje. E eu compartilho esses dilemas com o meu time. Então, eu acho que como a gente teve, durante todo esse tempo, a gente foi conversando, né, sobre tudo e sobre algumas questões que iam aparecendo, essas inclusive, de máscara. Então, não foi nada tão difícil para eles entenderem e aceitarem, né? A gente tem uma política lá de que se algum cliente entrar de alguma maneira, fizer algo que não está de acordo com o que a gente, com as regras da casa, ou no caso com as novas normas que nós temos que seguir agora, eles sempre tiveram e terão total autonomia para tomar a decisão que a gente combinou. Então, acho que o jogo tem que ser combinado. Por isso que eu falo, trazer os colaboradores para perto, combinar esse jogo, explicar como vai funcionar, decidir junto a melhor maneira de se fazer isso. E nessa questão de, por exemplo, se acontecer um caso assim similar ao que você citou, Gil, do Starbucks, cliente entra lá, quer ser atendido sem máscara, não vai ser. A gente tem regras. Então, se a regra diz que não é para ficar sem máscara, não vai ser atendido e eles sabem que eles podem recusar e não importa. Nesse momento, não importa o dinheiro. A gente está preservando, a nossa prioridade é a saúde, porque se nosso cliente não tem saúde, a gente não tem cliente. Então, eles sabem de uma forma educada tratar esse assunto, né? Então, assim, da nossa parte, eu acho que essa conversa que a gente foi tendo ao longo desses meses foi essencial. Então, para a gente foi um pouco mais simples nesse sentido, porque para eles, não, na verdade, não é algo novo, é algo esperado. Ah, você pode, se quiser ir tentando e responder. Eu não sei se ele quer trocar de lugar. Abaixar o volume de repente. Ai, que pena, tô triste. Não, né? Imagina, tudo bem. Vamos então seguindo, e aí de repente a Camila vai tentando aí, talvez com fone de ouvido, vamos ver se funciona, ou sair e entrar de novo da reunião, vamos ver se funciona. Eu vou passando então aqui já algumas questões que o pessoal está colocando, e aí a Cíntia vai respondendo, se a Camila conseguir voltar, ela responde então. Tem uma pergunta aqui do Rafa, né? Ele fala assim: um grande desafio vai ser lidar com o medo do colaborador, tendo em vista que os clientes que se sentarem para comer vão estar sem máscara. Isso é bem observado. Como contornar esse medo de forma saudável para todos? Eu acho que a equipe tem que estar protegida, né? A gente tem que. A questão é passar o conhecimento, né? Então, a gente tem que explicar para eles seguirem as regras. Então, ficar também atento, óbvio, né? Nosso papel como administrador, por exemplo, está atento a essas questões. Mas a partir do momento que você dá um entendimento para o seu colaborador e ele se engajar nisso, ele vai conseguir fazer isso sozinho. Ele vai ter a percepção. Exemplo, né? O que foi falado. Trocar a máscara. Tem que trocar. Cada 2, 3 horas, se sujou, se espirrou dentro da máscara, tossiu, tem que trocar. Tem que falar sobre isso, dar um treinamento muito bem dado e de uma forma que ele participe, né? No início desse webinar, o que eu comecei a falando para vocês, né? Comecei falando que eu levo as questões para a gente discutir,
A gente tem que levar essas questões nesse treinamento, por exemplo, para fazer com que o colaborador pense e entenda a importância disso tudo. Com isso, eu acho que a gente vai dar segurança. Se ele ficar claro para ele, tem que lavar a mão, tem que manter distância, tem que usar máscara, né? Usar o face shield, se for o caso, né? A gente até falou disso na nossa reunião. Vai ser mais seguro, né? Se a gente precisar estar no caixa ou se a gente precisar se aproximar um pouco mais do cliente, porque vai tirar uma dúvida, ou tá ali sentado na mesa se alimentando e sem a máscara, né? Então, eu acho que é dessa forma, é passar as informações do que pode acontecer, do que é seguro e do que não é. Mas é bem delicada essa questão, né? Porque o colaborador vai chegar para você e falar: cara, eu não me sinto seguro, Cíntia, olha, não dá, o cliente quer que eu vá muito perto, não sei. É explicar para o cliente. Eu acho que, ó, palavras que a gente falou que a gente vai usar para o astronauta. Duas palavras aqui, eu já falei uma que seria relacionamento, as outras duas que eu vou compartilhar com vocês seria criatividade e comunicação. Agora, mas também mais do que nunca, a gente tem que usar criatividade no sentido de adaptar nossos colaboradores a essa nova realidade, adaptar o nosso espaço, adaptar o nosso cliente e comunicação. A gente tem que conversar com o nosso cliente de algum jeito. Cartaz informativo, o papel da bandeja, eu não sei, falar, mídias sociais. A gente, assim, o cliente também tem que ter esse entendimento, ele tem que ter empatia. A gente está ali para servir, mas a gente, antes de tudo, tem a nossa saúde. Então, eu acho que contornar o medo, né, respondendo a pergunta do Rafa, todo mundo vai estar com medo. O cliente talvez esteja com medo, ele vai ficar olhando se está tudo limpo. Vai ser o início da retomada vai ser bem complicado. Todo mundo vai estar com medo. E aí eu acho que é isso, comunicação. É se preocupar com o seu colaborador. Perguntar, você está se sentindo à vontade? Você está bem? Tudo certo, vim trabalhar? Ai, não, tô com medo, tô preocupada. Tá, o que que a gente pode fazer? O que que você acha que dá pra gente fazer para você se sentir mais confortável? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, no que eu acredito. É a questão de relacionamento. É perguntar. Conversa com o seu cliente também. A cafeteria não vai estar bombando. Você vai ter tempo de chegar para o seu cliente, né? Espero que tenha um movimento razoável todas as cafeterias, mas vai ter um momento ou outro. Chega ali na distância segura. Tem cliente que é habitual. Pergunta para esses. Oi, Carlos, tá tudo bem? Você está se sentindo seguro? Tem alguma coisa que você acha que a gente poderia fazer diferente? Eu acho que é isso. É se relacionar com o seu cliente também. Sim, e Camila também, assim, a gente está falando aí de uma realidade de poucas pessoas na equipe, né? Vamos pensar, por exemplo, numa cafeteria que tem mais pessoas, ou de uma rede de cafeterias, né? Então, você tem aí, vamos pensar numa realidade de 15 colaboradores. Em Uhum. algumas conversas, principalmente com o Andrea, que é Nutri, né? Que a gente estava falando muito das exigências, que são muitos detalhes, né? De regras que precisam ser seguidas, enfim. E que algumas delas, como a questão da máscara, pode até gerar multa, né? Então, Uhum. vocês acham que vale, por exemplo, em alguns casos a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre termo de responsabilidade, sobre o funcionário assinar que está pegando as máscaras e que, enfim, ele comunicar uma ciência ali de todas aquelas regras, formalizar isso. Vocês acham que isso é válido? Pensando nesse modelo um pouco também com mais pessoas na equipe? Uhum. Eu acho que sim, até com uma equipe reduzida como a minha, eu acho válido, porque, como a Andrea falou, é uma segurança para a empresa. Isso não se discute. Eu acho que não se discute. É uma segurança para a empresa, e eu acho que a partir do momento, falando até de uma equipe maior, ô Gil,
A partir do momento que a pessoa assina um termo, ela se sente um pouco mais responsável. Isso também eu acho que é muito importante. É importante realmente que isso seja feito para os dois lados. E complementando até essa questão que você levantou mais de termo, mas numa equipe maior, por exemplo, uma sugestão que eu dou, ou algo que eu faria, como são muitos detalhes, por exemplo, você dar uma responsabilidade para cada um da equipe. Cada um fica responsável por determinada coisa. Então, um vai ser responsável por limpar a mesa a cada X horas, o outro é responsável por ir lá e verificar o banheiro. Enfim, qualquer dinâmica que seja decidida ali no seu time. Porque passar responsabilidades um pouco maiores do que as normais do dia a dia, né? E acho que é interessante, claro, você vai avaliar o seu colaborador, o tipo de responsabilidade que vai passar para ele, mas quando você passa a responsabilidade, você não passa só a responsabilidade, você passa confiança. E quando você passa confiança, o seu colaborador ele vai sentir isso. Ele vai entender. Você fala, ó, se você é responsável por isso, a gente está confiando isso a você. E você vai acompanhando. E vai chegar uma hora que se torna natural, né? Ou às vezes, numa equipe não tão grande, uma equipe média, nomeia um líder, né? Um líder para te ajudar, para ajudar com que as regras sejam bem seguidas, né? Para não ter nenhum tipo de problema, questão de gerar multa e coisas afins, né? Ou pior, que correr risco, né? Então, acho que essa é a minha opinião sobre isso. A Andrea quer falar. Fala, Dé. Para não perder a mania, né? Não, exatamente, complementando o que a Cíntia está colocando, retomando esse assunto da gente ter esse momento de formalizar, né, o treinamento ou a entrega de um EPI. Como a gente está falando de engajamento de equipe, é importante a gente lembrar que a gente não pode colocar como uma ameaça, né, para o colaborador, né? Tipo, olha, você assinando aqui, estou livre dessa responsabilidade. Claro que não é isso, né? Mas, como a Cíntia citou, a partir do momento que ele assina um papel, que a gente formaliza de alguma forma, a gente promove um engajamento melhor. E aí fazer isso também num contexto, né? Claro, dizendo que você precisa formalizar, mas sem esse tom de simplesmente estar jogando a responsabilidade só para o colaborador, que é uma questão aí burocrática mesmo, né? Era isso. Obrigada, Dé. Obrigada. Então, mas é muito sério, né, gente? Essa questão. Ontem o Diego estava contando da multa, né? Que aí tem uma multa de R$ 5.000 se alguém não estiver usando máscara dentro do estabelecimento. E aí, assim, como que você faz, né? Então, eu queria saber um pouco o que vocês recomendam para assim, eu acho que tem dois caminhos, né? Sensibilização, que é um pouco isso que vocês estavam falando, dentro de todo um relacionamento que vocês já traçam com a equipe de vocês. E tem a questão da conscientização também, passando informação, um pouco isso que a Cíntia estava falando. Mas e, por exemplo, no caso de uma equipe nova, né? Outro dia uma cafeteria me pediu indicação, ela precisava de 2 baristas, porque ela precisou demitir a equipe, né? Ela tomou essa decisão pelo formato de negócio dela, demitiu a equipe, e aí agora ela precisa contratar. São baristas novos, né? Então, assim, ela mal conhece esses profissionais, né? Como ela vai fazer para sensibilizar e envolver esses profissionais para eles serem parceiros nesse momento de retomada? Tá ficando difícil, né, esse webinar. É um grande desafio que essa pessoa tem, né? Porque ela tem que se preocupar com a questão do modelo dela, do dia a dia dela, do operacional dela, de passar isso para esse novo colaborador e essas questões novas, né?
Mas eu acho que isso não tem mágica, assim. Eu acho que é um processo que tem que ser gradual, da mesma forma. É sentar, dar treinamento. Acho que é seguir basicamente as mesmas coisas que a gente tem falado aqui. Eu acho que não tem muito como fugir disso. Eu, pelo menos, agora eu não vejo uma solução muito assim fora disso que a gente tem falado, com exceção de que essa pessoa, estando numa situação dessa, vai ter que estar um pouco mais perto de tudo do que uma pessoa com uma equipe já treinada, uma equipe um pouco mais antiga estaria, né? Mas eu acho que não tem como fugir muito disso. É tentar fazer de uma maneira gradual. De repente, a gente sabe que já vai retomar com o horário reduzido da cafeteria, né? Pega uma primeira semana, faz um horário ainda mais reduzido, faz uns testes. Eu faria isso, eu acho, sabe? Pega uma semana de teste, abre ali algumas horas só, sei lá, 3 horas. Pega uns horários um pouco mais tranquilos. Ou até, não sei, indo um pouco mais além, criar umas situações, ou não, de repente, criar umas situações realmente, mas falar, olha, se acontecer tal coisa, o que vocês fariam? Né? Dar, igual que você falou, Gil, do Starbucks. Tentar fazer, entender primeiro como que seria a reação dessas pessoas, já que você não as conhece direito, e aí, a partir daí, tentando orientar da melhor forma possível. Mas, em resumo, eu faria isso. Eu iria bem gradualmente, fazendo esse tipo de teste, em paralelo a esses testes, e aí, sei lá, chega depois dessas 3 horas de teste, avaliar o que foi bom, falar para ele o que foi bom e avaliar o que precisa ser ajustado e melhorado e fazer isso. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, como eu disse um pouco antes, né? É claro, a gente quer retomar, a gente quer reabrir, a gente quer vender, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente tem que respirar um pouco no meio disso tudo, para não ter um resultado reverso do que a gente espera. São muitos pontos a serem olhados e todos esses pontos têm que ter um olhar muito cuidadoso em tudo, né? A gente tem que cuidar do cliente, a gente tem que cuidar do nosso colaborador, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da sustentabilidade do negócio, a gente tem que cuidar das contas para pagar. Então, eu acho que a forma gradual, para quem puder e na medida do possível, é a melhor coisa. Dando um exemplo do astronauta, a gente pretende abrir só em agosto. É o que a gente optou. A gente quer se planejar bem, eu quero que a minha equipe se sinta segura, eu quero me sentir segura e eu vou ter tempo para avaliar o que vai acontecer nesse meio tempo. Sabe? Eu acho que a gente está perdendo dinheiro, está difícil ganhar dinheiro. Já foram 3 meses. Eu tomei a decisão de fazer mais um mês dessa forma, só com delivery. Porque para gente, eu entendo que vai ser algo melhor, que eu vou ter uma certa dificuldade agora, mas que para frente eu espero que fazendo isso eu me dê melhor, que o meu negócio se saia melhor, porque eu vou estar mais preparada com relação a tudo, minha equipe se sentindo mais segura e eu também me sentindo mais segura com relação à saúde, com relação ao negócio, com relação a tudo. Entendi. Não, legal, Si. Obrigada por compartilhar aqui sua decisão, né? A gente sabe que às vezes é uma decisão estratégica também, então, obrigada. Tem uma curiosidade que eu tenho, assim, de como as cafeterias estão preparando suas equipes, né? Você tem sugerido algumas frases, assim? Então, por exemplo, chega um cliente
daqueles difíceis, que é aquele cliente que chega para causar. Sempre tem, né? Sem máscara. O que você está falando para sua equipe, assim, o que ela tem que falar ou não? Você está deixando livre para eles decidirem como falar que não, aqui não pode ficar sem máscara? Não, eu falo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho um dos meus colaboradores, na verdade, minha colaboradora, ela, nesse tipo de situação, ela já consegue saber mais o que fazer, como falar com o cliente, né? Ela já tem um pouco mais de jeito. O outro já tem um pouco de dificuldade, né, de chegar para o cliente e falar. Então, eu acho importante a gente dar um direcional, a gente definir isso. Eu acho que é legal a gente falar, expor determinadas situações do que pode acontecer e como eles têm que tratar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente, na nossa reunião, tratou exatamente dessa questão de máscara. Então, eu falei, gente, ó, não pode, tem a questão da multa, então a gente tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado. Chegou alguém aqui sem máscara, vocês podem falar, o senhor precisa usar máscara, a senhora precisa estar de máscara, ah, eu não posso, eu esqueci. Então, você precisa se retirar. Ah, eu não vou me retirar. O senhor precisa se retirar. E vai falando educadamente e não vai atender e acabou. Então, essa é a instrução para esse caso. E claro, assim, né, a gente... nossos clientes, a gente tem sorte, né, assim, eles são muito legais, eu acho que a gente não vai ter tanto esse problema, mas eventualmente isso vai acontecer. E a gente tem que ter muita calma e paciência, mais do que nunca. Então, eu acho que a gente tem que estar um pouquinho de olho, porque os ânimos podem se exaltar um pouco, então a gente intervir se for o caso, mas eu acho interessante sim dar esse tipo de orientação, de repente criar essas frases ou essas palavras-chave para até a gente ter uma mesma linha de comunicação, para a gente ter uma mesma forma de tratar o cliente, independente disso ou não, né, dessa situação ou não. Mas eu acho importante dar algumas dicas, porque alguns colaboradores já sabem o que fazer, se sentem mais à vontade, outros ficam em dúvida, às vezes pode pensar, poxa, mas se eu falar assim com o cliente, a Cintia não vai gostar, talvez ela me dê uma bronca. Então, acho que é legal a gente falar, né, para deixá-los à vontade também e, e saber exatamente como agir, né, porque vai ser uma situação muito difícil. A gente tem algumas sugestões aqui. Eu vou abrir para o Rafa dar a sugestão dele. A gente tem eu achei bem legal a sugestão da Andréia e da Luísa de repente já deixar algumas máscaras descartáveis disponíveis para os clientes, para esse caso, né? O cliente tá sem máscara lá, às vezes ele é até um cliente legal, mas ele esqueceu mesmo, sei lá. E aí acho que pode ser uma saída se deixar ali à disposição. E o Rafa sugeriu aqui deixar alguns grãos de café com os colaboradores e jogar no cliente até colocar a máscara. Achei ótimo. Infelizmente não é assim, né, que funciona, né, assim que a gente vai conseguir. A ideia de deixar as máscaras descartáveis é bem interessante, porque o cliente não vai ter desculpa, né? A gente sabe que tem gente saindo sem máscara à torta e à direita, então, sem se preocupar. Então, se entrar na cafeteria e, né, ou realmente ter esquecido, ou usar desculpas de que não tem, é perfeito isso, né? A gente fala, não tem, então tá aqui, a gente só vai te atender com essa máscara, e a pessoa vai usar e não vai ter desculpa. Acho que é a solução perfeita. Eu acho que tem uma coisa, né? Eu tenho estudado muito comunicação não violenta, né? E aí é muito desafiador isso, né? Mas eu acho que tem essa questão do atendimento e de como preparar o colaborador, né, para esses momentos que a gente fala que são gatilhos de crise, né? Então, por exemplo, no caso da Starbucks, a cliente ela foi para as redes sociais e aí, por sorte da Starbucks,
a audiência se posicionou contra a cliente. Mas pode acontecer o contrário também, depende muito do perfil de público, né? Às vezes o cliente pode fazer um escândalo e aí alguém bate no cliente. Então, assim, esses momentos que são gatilhos de crise, né? A gente precisa tomar muito cuidado também com as palavras que são usadas, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes vale dar uma dica, né, pro colaborador de palavras que seriam legais ser usadas e palavras para evitar, né? Que são palavras mais duras, enfim. Mas eu acho que sempre tem que ter ali um plano B caso o cliente resista, né? Porque tem muita gente maluca nesse contexto que a gente está, né? E gente que quer causar mesmo, né? Então, as pessoas invadindo o hospital, enfim. Outro dia eu vi um caso também num supermercado nos Estados Unidos que o cliente entrou sem máscara e o segurança segurou e o cara enfrentou o segurança e bateu no segurança, enfim. Então, é muito importante realmente os colaboradores se sentirem preparados também para enfrentar essas situações, né, com seriedade, né, com firmeza. Sim. É o que a Alda está falando, né? Precisa ter muita habilidade para falar esse tipo de coisa. Olha, tipo, a gente gosta de você, mas você não vai ficar aqui sem máscara, né? Tipo... Eu acho que até vale. Eu tinha citado de criar as situações, né? Eu acho que, de repente, falando mais de uma questão de dinâmica, de treinamento, de repente vale fazer esse tipo de simulação com a equipe, né? Então, coloca lá, faz até como se fosse dentro da cafeteria, né? Chama a equipe para um treinamento, faz que você é o cliente e vai jogando algumas situações e pede para ele reagir. É óbvio que é diferente, né? Porque é um pouco diferente no dia a dia, vai estar às vezes no calor do momento, mas aí eu acho que é uma forma de preparar também, né? Essa questão que a Alda está falando de ter habilidade, isso às vezes não é nato, isso às vezes, né, a gente tem que treinar. Então, às vezes, num tipo de treinamento que a gente vai dar para os nossos colaboradores, para pelo menos, né, despertar e criando esse tipo de habilidade, vale a gente criar essas situações. Fica até um treinamento um pouco mais. Sai um pouco do PPT ali, de uma apresentação, coloca mais na realidade, mais na prática, né? Isso envolve mais o colaborador, isso gera a questão de relacionamento e ele vai ter um entendimento muito melhor quando a situação acontecer, ele automaticamente vai lembrar disso e vai ter um preparo melhor, vai ter ali uma resposta um pouco mais na ponta da língua. Acho que isso vale muito ser feito. Ah, legal, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário, como esse dos grãos? Enfim. É o que o Rafa está falando aqui, é exatamente isso. O ato de usar máscara se tornou político. Em alguns casos, isso pode ser um problema, né? É verdade. Mas para o dono de cafeteria não tem jeito, né? Porque é multa, né? 5.000 no cash ali. Nesse momento, vai fazer diferença, né? Você tem que pagar essa multa, né? Eu acho que talvez aconteça também situações de o cliente, sabe, ir lá procurar defeito e ficar questionando se a gente está fazendo, se a gente não está, ficar olhando. Eu acho que também pode acontecer esse tipo de situação, né? A gente tem que, eu acho que parar um pouquinho e pensar, fazer uma reflexão dos tipos de situações que podem acontecer. É óbvio que possivelmente a gente vai ser surpreendido com algumas situações, mas a gente pensar em possíveis coisas para fazer esse treinamento um pouco mais prático com a equipe, né? Então, acho que fazer uma coisa bem, bem assim dinâmica, bem prática, né? Para a gente ter a certeza que vai estar tudo no lugar, álcool disponível, limpeza, né? Foi falado fazer o cronograma de limpeza, então, para quem não faz, começar a fazer é interessante, porque quando a gente tem as coisas registradas também fica mais fácil de controlar. E eu acho que é muito isso, assim, né? A pandemia vem muito como uma oportunidade também, apesar do sufoco que a gente está passando, quem sobreviver
tirar coisas ótimas disso. E eu não digo sobreviver, às vezes, apenas dentro de um espaço físico, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado aí cafeterias fechando as portas, restaurantes, mas eu acho que se você se relaciona bem com o seu cliente, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, é, a sua marca, o seu negócio, ele transcende às vezes no espaço físico, né? Às vezes é um momento, você pode retornar lá na frente, você pode criar uma coisa nova usando a sua marca, né? Então eu acho que parece horrível e a gente se sente muito perdido às vezes, né? A gente não sabe o que fazer, eu mesma, né? Eu tô criando as estratégias, eu tô tendo cuidado, eu tô tendo os meus dilemas e a gente vai retomar e vai ser pro tudo ou nada, né? Eu não sei, a gente não tem como planejar muito e saber o que vai acontecer. Então acho que a gente tem que se preparar para tudo, a gente tem que preparar o nosso colaborador para tudo, apoiá-los sempre, porque são eles que vão te apoiar. Eu tô tendo, assim, apoio deles, que às vezes eu tô num dia péssimo, eu falo com um deles, o meu dia muda, de tanto que eles estão a fim de voltar para o trabalho, estão a fim de tirar café, estão a fim de criar, estão a fim de dar ideias. Então, isso eu acho que não tem preço, né? Isso é incrível, por isso que eu insisto muito nessa questão do relacionamento, porque para mim tem sido o que tem me ajudado. E por isso que eu trouxe muito sobre esse assunto para vocês, que é a minha experiência. E é isso, eu acho. Gente, nosso tempo está se esgotando. Aqui a Andrea está falando que vai ter cliente que vai questionar tudo, até preço, vai desabafar os problemas, né? Vai ter cliente histérico que vai chorar, né? Que vai tomar o café e vai chorar, vai ter motivo, vai ter de tudo, brigão, enfim. A galera tá num estado emocional muito alterado, né? Todos nós, né? Tem dia que a gente não se aguenta, tem dia que você quer chorar, que você quer gritar, que você quer só ficar na cama, enfim, não é fácil, né? E aí os nossos clientes vêm da quarentena também, né? Então, é isso, acho que a comunicação é super importante, né? Como você falou, e a gente, amanhã, esse é o tema da nossa conversa, a nossa conversa vai ser às 11h. Eu e a Luísa, a Lu está aqui acompanhando a gente vai abordar tudo que a gente colocou no manual sobre comunicação com o cliente, que é um pouco isso que o Rafa está falando, né? Que tem que mostrar para o cliente o risco que ele corre, um pouco como a cafeteria pode ser prejudicada também, né? Acho que a gente precisa conversar, mesmo que a gente não vá ter tanto tempo para conversar literalmente com o cliente, a gente precisa colocar essas coisas para eles de alguma forma, né? Usar todas as ferramentas. E aí amanhã eu e a Luísa vamos falar um pouco disso. Todos são convidados a voltar aí amanhã para... Oi, Lu, bem-vinda. Estou falando aqui, desculpa. Imagina. Então aí amanhã a gente vai estar aqui para falar sobre comunicação nesse momento de retomada. Queria agradecer muito a presença de vocês todos, dos ouvintes, das palestrantes. Camila, que pena que não deu para você falar, mas a gente te ouviu um pouco nas suas expressões aí. E, enfim, depois, se quiser gravar o vídeo, quando a gente subir essa conversa no YouTube, a gente sobe o seu vídeo junto. Acho que vale a pena depois. E, gente, obrigada aí pela participação. Boa sorte a todos aí no retorno. E vamos juntos. A gente... quem tiver interesse em ter o link, me manda uma mensagem no WhatsApp, por favor, ou no Instagram. Quem não tiver meu WhatsApp pode mandar no Instagram, tá bom? Ou pelo YouTube. As duas primeiras palestras, de segunda e terça, já estão no YouTube. Então, daqui a pouco a gente disponibiliza lá no grupo e no nosso Insta também os links. Tá bom, pessoal? Boa noite. Obrigada, Barista Wave, pela parceria, BSCA, Sebrae, todos que estão apoiando aí a Brasel. Obrigada pela presença de vocês, guerreiras. Vamos juntas, gente. Boa noite.